Bom dia, bom dia, bom dia. Deus te abençoe. Tudo bem com você? Passando para deixar mais uma palavra de vida ao seu coração. Mas antes de tudo, vamos ao nosso exercício mental e espiritual. Inspira, respira, não pira, porque Deus continua soberano acima de tudo, acima de todos, continua no controle, continua vendo, sondando o nosso coração, continua com os planos dele para a nossa vida e a vontade dele que é boa, perfeita e sempre agradável. Amém? Quero desta manhã ministrar a paz do Senhor no seu coração, na sua vida, na sua casa. E quero deixar uma palavra para você nesta manhã. Vamos lá? E ela está no livro de Gênesis. Eu amo o que está no livro de Gênesis, porque é o princípio de tudo. Então está em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 em diante, onde está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aleluias, pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e a luz. Aleluias. Amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo tem um princípio. Eu amo pregar esta palavra. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. Tudo na nossa vida tem um princípio. E quando nós tiramos Deus do princípio, se Deus não está no princípio de todas as áreas da nossa vida, a terra que somos nós fica sem forma, fica vazia, fica cheia de escuridão, de trevas, ficamos sem luz, ficamos sem direção, ficamos sem paz. Muitas vidas estão sem forma e vazia. Muitos casamentos estão sem forma e vazios. Muitas igrejas perderam a visão, então estão sem forma e vazias, cheias de pessoas, porém vazias. Muitas casas estão sem forma, famílias estão sem forma e vazios. Muitos jovens estão sem forma e vazios. Por quê? Porque tirou Deus do princípio. No princípio, Deus é o princípio de tudo na nossa vida. Sem Ele, nós estamos sem forma e vazios. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, quando Deus olha para nós como no princípio, Ele diz, haja luz. Mesmo que a nossa cama esteja no abismo, que andamos na escuridão, quando nós buscamos ao Senhor com fé, de todo o nosso coração, o Senhor olha, contempla a nossa vida por dentro e por fora, porque muitas vezes o brilho está por fora, mas a escuridão está dentro de nós. Então Deus olha e fala: haja luz. Nesta manhã, coloca Deus no princípio de tudo. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: haja luz na sua vida, haja luz na sua casa, haja luz no seu casamento, haja luz no seu trabalho, haja luz na vida dos seus filhos, haja luz na sua vida espiritual, haja luz no seu coração, haja luz nos seus sonhos. A palavra de Deus tem poder.
Tão somente Deus libera uma palavra de vitória e a luz vem e a luz resplandece sobre a nossa vida. Amém? E o interessante aqui é que fala que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, começou a se mover sobre a face das águas, sobre a terra, e houve luz. Através de Jesus, que é a luz do mundo, quando nós clamamos, o Senhor Jesus vem. E o Espírito de Deus não paira sobre nós, mas ele entra em nós, ele habita em nós e traz luz. Nós somos o templo de Deus, a morada do Deus vivo, a casa do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus olha para nós, quando nós buscamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, ele olha para nós e ele fala, haja luz, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz que brilha em nós, sobre nós, através de nós. Olha que luz preciosa, Jesus. A luz que resplandece em mim, a luz que resplandece em você, através do Espírito Santo de Deus, é a luz que se chama Jesus. Ele diz na palavra, eu sou a luz do mundo. E quando Deus disse, haja luz, aleluias, o Senhor encheu a terra e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Jesus é a luz, Jesus é o caminho. E na nossa vida, nós precisamos nos posicionar e decidir se nós queremos caminhar na luz ou nas trevas, porque Deus faz separação entre a luz e as trevas. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como está a sua alma dentro de você. Às vezes, nós corremos atrás de tantas coisas, menos do principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala, louco. Aqueles que não colocam Deus no princípio são loucos. Aqueles que não têm Jesus como autor da sua fé, como luz da sua vida, são loucos. Porque a palavra de Deus fala, loucos, hoje mesmo pedirão a tua cabeça. Porque o ontem já passou, o amanhã não nos pertence, mas o hoje há uma guerra, uma batalha espiritual, no mundo espiritual, pela nossa vida, pela nossa salvação. E esta batalha é entre a luz e as trevas. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, se você tomar a posição de colocar Deus, colocar Jesus no princípio de tudo na sua vida, ele fala lá em Isaías assim, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Ele é quem ilumina todas as áreas da nossa vida e os nossos passos. Amém? Talvez você está me assistindo agora de manhã, e está sem forma, vazio. As coisas perderam o sentido, perderam a forma. O casamento perdeu a essência, a alegria, a bênção. Os filhos, andam em desobediência, perderam o respeito. Muitos perderam o temor ao Pai, o temor do Senhor. É o princípio da nossa sabedoria. Então, talvez você está aqui me ouvindo. E alguma área da sua vida, ou todas, estão sem forma e vazia. Em trevas, em escuridão. Você não sabe o que fazer. Mas eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus. Coloque Deus no princípio. E eu profetizo sobre a sua vida. Haja luz na sua casa, no seu coração, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos círculos da sua amizade, dentro de você, a começar, porque Deus trabalha de dentro para fora. Então, haja luz dentro de você,
haja luz em todas as áreas da sua vida. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que pairava sobre a face das águas, que nesta manhã ele venha pairar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa e nos encher com a presença gloriosa, santa, maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus. Então fica aí esta mensagem ao seu coração e uma palavra de vida. Toma posse, haja luz na sua vida. Amém? Beijo no seu coração. O Senhor te abençoa com toda sorte de bênção e faça resplandecer a luz de Cristo em todas as áreas da sua vida. A paz. Bom dia.